noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós e ainda temos tanto por viver e por experimentar nessa hora. Nós estivemos no meio do ano, no nosso encontro global que aconteceu em Belo Horizonte. E lá nós conhecemos pessoas maravilhosas, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas teve um homem de Deus que nós conhecemos naquele lugar, que de verdade eu creio que todos os pastores que estiveram ali e tiveram a oportunidade de ouvi-lo, tiveram quase que como uma chave virada, tiveram de verdade como que uma chave do céu, uma resposta de Deus. Então eu queria que você recebesse nessa hora com um forte aplauso no nome de Jesus, o pastor Flávio Valvassoura. Você pode aplaudir Jesus na vida do pastor Flávio. Uau, uau. Se é para Jesus na vida dele, pode ser melhor. Aleluia! Boa noite. Que privilégio participar de uma noite tão festiva. Eu achava que o povo lá no estado de São Paulo era animado, mas vocês estão mais animados. Olha, que é isso? Eu confesso que eu não aguentei. Eu tive que sentar, eu falei, acho que eu estou ficando velho. Porque apesar que tinha uns aí na minha idade que eu vi aqui, viu? Eu observei uns aí que estavam mais animados do que eu. Privilégio estar aqui com vocês nesse encontro regional com o vosso pastor Sinésio, com toda a sua equipe, conhecer a sua esposa, a congregação que ele tem na casa dele, os 4 filhos, não é praticamente uma extensão da Lagoinha, é a casa dele. Eu disse para ele hoje que ele está só no primeiro capítulo de Gênesis, né? Crescer e multiplicar-vos. Eu falei, irmão, tem mais 65 livros da Bíblia para ler, pode ir para frente, tem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele parou no Gênesis e ficou. Mas a esposa disse para mim que está mudando agora, vai terminar a leitura da Bíblia, né, irmã? Glória a Deus. Privilégio estar também aqui com o pastor Marcos, com a Ju, que privilégio, amigos queridos, que é o nosso regional lá no interior do estado de São Paulo. Que Deus abençoe sua vida, pela sua amizade e pelo churrasco que já está marcado segunda-feira, eu creio, para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém para esse churrasco? Irmão, já era, não tem como escapar. Olha só, eu sou pastor na cidade de Campinas, São Paulo, na igreja do Nazareno Central, e sou pastor há 29 anos. Comecei muito cedo e também já estou rodado, mas é uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite tão festiva, podendo testemunhar com os meus olhos tudo aquilo que Deus tem feito e sabendo que é só o começo. Você já imaginou se isso é só o começo, o que Deus ainda vai fazer através da história da Lagoinha no Rio Grande do Sul, e saber que Deus conta com você nesse projeto? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso poder testemunhar tudo que Deus tem realizado e com expectativa poder esperar por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Além de ser pastor, Deus me deu o privilégio de ser um escritor. Eu já publiquei 12 livros, muitos deles se transformaram em best-sellers, alguns ficaram na lista da Veja, e eu estou lançando agora no mês que vem um devocionário, 365 dias, chamado Fé e Esperança para Cada Dia. Todo dia uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Mas eu não trouxe, obviamente, todos os 12 títulos. Eu trouxe 2 títulos. Um deles é uma reedição de um campeão de vendas, um best-seller, chamado Como Vencer Gigantes. Lições bíblicas da luta entre Davi e Golias. São 37 princípios. Esse livro nós lançamos em 2017. E eu escrevi em coautoria com um desembargador federal chamado Dr. William Douglas. E ele está aí fora, tenho certeza que vai ser muito bênção para a sua vida. Por exemplo, ele fala sobre alguns gigantes que são criados por nós mesmos. Seja você mesmo, quais foram os erros de Golias,
gigantes podem ser derrotados. Esse livro é necessário para quem não somente quer enfrentar as lutas vitorioso, mas sair dela muito melhor do que entrou. Esse livro é o meu mais recente lançamento, chamado Atitudes que Transformam, o poder para realizar mudanças necessárias. Nada muda na sua vida enquanto a mudança não começar em você. E esse livro te ajuda a ajustar algumas coisas na sua vida, para que você possa fazer mudanças para atitudes novas, para um novo tempo. Tá bom? Então, quando você sair, ali fora tem uma mesa, você sentou da pessoa que vai comprar um presente para você, hoje à noite, está do seu lado aí, ó. A pessoa olha para ela e diz assim: olha, eu vou pegar a sua carteira emprestada hoje à noite para comprar um livro para mim, porque Deus me colocou aqui estrategicamente. O pastor Sinésio disse que você está no melhor lugar, sentado do lado da pessoa certa, não é isso? Então se prepara, porque você vai usar a carteira da pessoa. Você fala: eu não uso carteira. Não, mas usa Apple Pay, eu uso o que tem. Hoje não tem desculpa, irmão. Pix, aceita tudo, é uma bênção. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu prometo não ser muito extenso, mas eu tenho uma palavra a qual eu vim com ela ardendo no meu coração para ministrar sobre a sua vida. E eu quero convidá-lo a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Eu vou pedir para que você vá comigo até o verso de número 51. Eu leio de uma versão chamada Nova Almeida Atualizada, mas não importa qual seja a versão que você tenha, no seu smartphone, no seu tablet, ou mesmo a Bíblia impresso, eu gostaria muito que você ouvisse a palavra com o texto diante dos seus olhos, porque eu quero guiá-lo numa jornada de descobrimento para um propósito e cumprimento da missão que Deus tem para a sua vida. São registros de um dos momentos mais importantes no ministério de Jesus. E eu quero ler com você nessa noite esse texto, Lucas capítulo 9, verso 51, que diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, conhecidos como os filhos do trovão, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Vamos orar? Você podia fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo, por esse encontro e por tudo aquilo que já recebemos do teu Espírito. E agora, diante da tua palavra, rogamos que o Senhor fale conosco e nos ajude a compreender e contemplar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste lugar. Que o nosso coração saia daqui aquecido, a nossa mente esclarecida e os nossos olhos abertos, para que possamos caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Não há dúvida alguma de que Jesus veio para cumprir uma missão. Nós sabemos isso. Desde o início da fundação do mundo, Jesus já havia sido prometido para cumprir a missão de resgatar o mundo, pagando o preço exigido pelo pecado, que é derramamento de sangue. Muitas outras alianças haviam sido estabelecidas,
nenhuma delas funcionou. Não funcionou porque dependia da ação do homem também. E o homem, infelizmente, tem dificuldades em cumprir alianças. Finalmente, Deus envia o seu Filho unigênito, um versículo que talvez você saiba de cor, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus vem para cumprir uma missão. E quem tem uma missão a ser cumprida precisa ficar firme no seu propósito. Jesus nasce de uma maneira sobrenatural, ele é gerado de forma sobrenatural. O Espírito Santo concebe no ventre de uma mulher virgem uma criança, a qual nasce, cresce, vive e morre sem pecado algum e paga o preço para a redenção dos nossos pecados. Portanto, desde o início até o final da história, há uma missão a ser cumprida pela pessoa de Jesus Cristo. E nós, sendo cristãos, temos como nosso referencial maior quem? Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo maior em todas as coisas. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo chama aqueles que eram discípulos na época das igrejas primitivas a serem seus imitadores, porque ele era imitador de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é aquele que nós devemos olhar sempre. Ele é o nosso modelo maior, ele é o nosso referencial. E quando Jesus dá início ao seu ministério público, assim nós conhecemos, quando finalmente, lá em João capítulo 2, numa cidade chamada Caná, na região da Galileia, ele dá início aos seus sinais, às suas maravilhas, transformando água em vinho em um casamento. Desde então, passam-se 3 anos e meio até a sua crucificação e a sua ressurreição. E durante esse período de 3 anos e meio, Jesus mostra de uma forma muito prática a importância de vivermos uma vida com um propósito, vivermos firmes com os nossos olhos numa missão, porque as distrações do caminho podem te roubar do propósito essencial para a sua vida. Muitas pessoas até começam bem, mas não conseguem sequer terminar. Tem muita gente que dá início a uma paixão, a um projeto, a uma visão, a uma igreja, a um ministério, mas quantos você já não conhece que ficaram no meio do caminho? Ficaram no meio do caminho porque deixaram de manter claro para o seu coração o propósito e a missão que Deus tinha para a sua vida. Nesse texto que nós estamos lendo nessa noite, é um exemplo claro de que Jesus já sabia de que o seu tempo de ser elevado aos céus já se aproximava. O texto começa dizendo exatamente isso. No versículo 51, a Bíblia diz: aconteceu que ao se completarem os dias que ele seria elevado ao céu. Isso quer dizer de que Jesus sabia que o tempo da sua missão estava chegando próximo do fim. O que acontece quando nós sabemos que temos uma missão e temos um tempo para cumpri-la? Todos nós aqui temos um tempo. Alguns mais, outros menos. Mas o maravilhoso é saber de que ninguém sabe quem tem mais ou quem tem menos. Tem muita gente que acha que tem muito tempo e vai saber se tem. E outros acham que não tem tempo nenhum e tem muito tempo. Eu aprendi desde cedo de que velhice não é garantia de morte, nem juventude garantia de vida. Tempo é algo que Deus nos dá. E como nós não somos senhores do tempo, todos os dias nós devemos viver com um senso de urgência.
O senso de urgência precisa mover o nosso coração para o cumprimento de uma missão. O que nós temos que fazer precisa ser feito hoje. O propósito, a missão que Deus tem para a nossa vida é hoje, é agora. O melhor dia para você obedecer ao Senhor é agora. O melhor tempo para você colocar em prática o seu dom, o seu talento, começar a pôr as mãos no arado, começar a servir a igreja, se envolver no propósito, na visão, é agora, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Jesus sabia, Jesus é onisciente, Ele sabia de tudo aquilo que acontecia na sua vida e Ele quer usar como modelo para nós a sua experiência para que possamos aprender. Primeira coisa, eu quero ser muito didático, talvez essa seja uma característica das minhas ministrações. Eu sou muito prático e muito didático, e eu preciso que você mantenha toda a atenção possível nesses minutos que temos na Bíblia, que você tem aberta diante dos seus olhos. Primeiro, é que Jesus sabia muito bem quem Ele era e o que Ele havia vindo cumprir. Essas duas coisas são essenciais para você cumprir uma missão dentro de um propósito. Saber quem você é e o que Deus quer para a sua vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa identidade é restaurada. Por isso que muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo vivem uma vida desnorteada. Andam correndo atrás de coisas porque não sabem que a verdadeira alegria está em Cristo. A vida abundante só pode ser descoberta e vivida em Jesus. Jesus sabia quem Ele era, e Jesus sabia qual era o plano do Pai para Ele. Jesus tinha um senso claro de propósito e de missão. Primeira coisa que eu quero que você entenda é exatamente isso. Deus quer que você tenha um senso claro de propósito e de missão. Jesus diz, o texto no verso de número 51, de que Jesus manifestava no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Estava estampado no rosto de Jesus. Isso quer dizer de que a conversa de Jesus era relacionada a propósito e cumprimento de visão. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito comum. E você já percebeu o tanto de coisa que a gente faz que nada tem a ver com o propósito e a missão de Deus para nós? Perdemos tempo com coisas que não nos levarão a lugar nenhum. Eu creio que Deus está preparando essa nova geração, principalmente oferecendo tempos como esse, de uma igreja que tem um senso de propósito e missão estabelecido, que investe para um encontro como esse, para trazer pessoas para que elas possam entender de que você precisa caminhar em direção a um alvo certo. Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 9, a partir do número 27, versículo 27, de que nós corremos não sem meta, e nós não lutamos como desferindo golpes no ar. Nós corremos em direção a um alvo. Jesus sabia claramente qual era a direção que ele precisava percorrer. Qual era o cumprimento, qual era a cidade em que Jesus cumpriria a sua missão? Ele morreu e ressuscitou aonde? Aonde, gente? Ruim de Bíblia, hein? Jerusalém. Jesus é crucificado e ele ressurge aonde? Para onde Jesus aqui está mostrando um senso claro de propósito, de missão, que ele mostrava no seu semblante que ele queria ir? Jerusalém. Pergunta para você, você sabe para onde você está indo? Onde você quer chegar? Qual lugar que você está caminhando? Uma vez eu me lembro que uma pessoa me parou, e como eu viajo, estou sempre em aeroporto, para lá e para cá, e como Campinas é o hub da Companhia Aérea Azul, tem muitos pilotos, copilotos, tripulação, que frequentam a igreja, são membros da igreja, e um dia desses, alguns anos atrás,
Eu estava no aeroporto de Campinas e encontro um rapaz, o qual eu vi crescer na igreja. E ele agora era copiloto de avião ATR, que é aquele que só Jesus para ajudar quando liga aquele negócio, você entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus e vai. Você canta aquela música que só os antigos conhecem, segura na mão de Deus e vai. Ele era copiloto de ATR, ele me encontrou no saguão de embarque. Ele disse assim: pastor, que bom encontrá-lo aqui. Eu precisava fazer uma pergunta, eu queria saber o que o senhor pensa. Eu disse: pois não. É que eu recebi uma proposta para me transformar em comandante de ATR. Eu sou copiloto. Só que se eu aceitar ser comandante de ATR, que é o bimotor, toda a minha carreira na parte da aviação a jato, que são aqueles, né? Parece o jato turbo, ou pilotar qualquer outro grande avião, fica comprometido. Eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei para ele: qual o teu sonho? Qual o teu propósito? Qual a tua missão? Ele disse para mim: eu sonho em ser piloto comercial de uma grande companhia aérea internacional, por exemplo, Emirates. Muito bem, eu respondi com uma outra pergunta: ser promovido a comandante de ATR te leva mais perto deste propósito ou longe? Ele disse: acho que longe. Falei: então essa promoção é só uma distração. Deixa eu dizer algo para você: se você não sabe onde é a sua Jerusalém, qualquer cidade vai servir. Se você não sabe aonde o propósito de Deus na sua vida está alinhado e cumprido, você vai parar em qualquer cidade. Jesus tinha um firme semblante. A Bíblia diz que ele estava resoluto. Tinha no seu semblante a firme resolução. O texto da NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que o Filho do Homem, e ele dizia isso constantemente aos seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem seja traído, seja morto, mas que ressuscite ao terceiro dia. Ele diz: é necessário. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aí as perguntas que surgem, e principalmente entre os jovens, é: como eu descubro então, pastor, qual o propósito de Deus para a minha vida? Só tem uma forma: intimidade com o Pai. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais clareza de propósito e missão você vai ter. Quando você anda longe da voz do Pai, você não vai ter a sua identidade, o teu chamado esclarecido. Jesus sabia, porque Jesus gastava tempo em oração. Jesus gastava tempo em comunhão com o Pai. Quanto mais você gasta tempo com Deus, mais clareza você vai ter quanto àquilo que Ele tem para a sua vida. Segunda coisa, para a gente caminhar, porque senão vai virar vigília. Oh glória, aleluia. Veja só, segunda coisa. O texto diz, verso de número 52. Ele envia mensageiros que fossem na frente. E eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Se há algo que nós descobrimos na vida de Jesus, é a sua intencionalidade em tudo que ele fazia. Jesus não perdia tempo. Jesus não perdia tempo em lugares e com pessoas que não tinham nenhuma conexão com aquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Jesus era intencional em tudo que fazia. Se você vai, por exemplo, ao texto de João capítulo 4, que quando Jesus passa pela região da Samaria, e ele encontra-se com aquela mulher junto a um tanque, lembra? Junto a um poço. E você já deve ter ouvido a história em que ele pede um pouco de água,
E aquela mulher diz: você é homem, você é judeu, pedindo água para uma samaritana. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria de beber, e eu lhe daria a água da vida. Nesse texto, você sabe como é que começa o capítulo 4? Era necessário passar pela Samaria. Todas as vezes que você lê os caminhos por onde Jesus passou, os lugares por onde pisou, as pessoas com quem ele se conectou, ele era intencional em tudo que fazia. Outro erro que nós cometemos: nós falhamos em ser intencionais. Nós usamos os nossos recursos de uma forma irresponsável, sem intencionalidade. Gastamos o nosso tempo de uma forma despretensiosa. E às vezes nós gastamos tempo com pessoas que nada tem a ver com o nosso propósito. Jesus era intencional em tudo o que ele fazia. Quando Jesus está numa aldeia, e o texto está 5 capítulos antes, Lucas capítulo 4, verso de número 43, e eles insistiram para que ele ficasse naquela cidade. Olha a resposta de Jesus para os discípulos, Lucas 4,43, depois você confere na sua Bíblia. Ele, porém, lhes respondeu: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Intencionalidade. Como é que você gasta a sua semana? Sabe, normalmente as pessoas que se destacam em qualquer posição são intencionais. Ninguém alcança sucesso, promoção, ministério, igreja que cresce por acidente. Normalmente pessoas que vivem essa realidade, quando eu digo normalmente, é 99,9%, são pessoas intencionais. São pessoas que sabem o que estão fazendo e usam os recursos de uma forma intencional. Terceiro lugar, preste bem atenção. Nós agora chegamos no versículo, já caminhando no versículo 56. Durante o percurso haverão necessidades de ajustes de rota. Olha o que a Bíblia diz no verso 56. Quando Jesus enfrentou a oposição, a Bíblia diz que ele seguiu para outra aldeia. O que a gente aprende aqui? Para cumprimento de propósito e de missão, você tem que ser alguém adaptável. Se você não for adaptável, você nunca vai chegar lá. Tem gente que para num lugar, porque se não for do jeito dela, se não for daquela forma, se não for naquela cidade, se não for com aquela pessoa, ela trava. Adaptabilidade é uma necessidade para cumprimento de propósito e missão. Você precisa aprender a se adaptar. Eu fico vendo a maneira como a igreja vai se adaptando e se ajustando. Eu não conhecia o trabalho da Lagoinha aqui em Canoas, mas eu, conversando com o vosso pastor, e perguntei sobre o espaço lindo que vocês têm aqui, e perguntei depois se é aqui desde sempre. Ele disse: não, era no outro lugar, e depois a gente vem para cá. E essa é uma realidade que, graças a Deus, a gente vai vendo na história da Lagoinha, porque ela vai com uma forma muito simples se adaptando à realidade, à cultura, à cidade, ao crescimento. Você sabe que tem muita gente que não cresce porque tem dificuldade de se adaptar a novas realidades, a um novo tempo. Ah não, nós sempre fizemos assim, nós sempre cantamos desse jeito, nós sempre começamos o culto dessa maneira, mas a igreja sempre foi ali. Não, mas a cadeira sempre ficou nesse lugar. Trava. Para que você cumpra o teu propósito e a sua missão, você precisa ser alguém adaptável. Adapte-se. Faça uma leitura do ambiente. Veja onde tem possibilidade de crescer e onde não tem. Onde você encontrar dificuldade, por vezes não é fé, por vezes é teimosia. Tem gente que não vai para frente porque é teimoso. Não, mas Deus mandou ficar aqui. Deus mandou mesmo. Jesus, ele muda de aldeia. E olha só, ele mandou os discípulos prepararem um lugar para ele dormir. Mas por causa da oposição, não conseguiu. Sabe o que ele fez? Vou para outro lugar.
Gente, a vida é simples, nós que complicamos. Adaptabilidade. A capacidade de fazer uma leitura de uma situação, dizer, vale a pena insistir. Não, não vale, eu vou recuar. Eu fico admirado, obrigado meu querido, eu nem tomei. Obrigado, irmão. Guarda para depois. Eu vou tomar só para você pôr agora. Agora você volta aqui que eu vou tomar. Põe aqui, querido, um pouquinho. Enche o tanque. Aleluia. Tá boa, hein? É da boa, casa boa, ó. Vocês querem água? Espero o culto acabar. Olha só. Ajuste da rota. Você sabe o que aconteceu? E isso é uma história linda, você vai encontrar isso no Evangelho em diversos lugares. Um dos grandes exemplos de crescimento de igreja é Paulo. O apóstolo Paulo é o nosso referencial para crescimento de igreja. Você sabe o que acontece? Quando Paulo e Silas estão por uma região chamada Frígia e Galácia. A Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Aí quando eles chegam à fronteira de Mísia, isso está em Atos 16, eles tentam ir para o norte, em direção a Bitínia, e o Espírito Santo de Jesus não permitiu. Assim eles seguiram viagem até o porto de Troade. O que a gente aprende nesse versículo? Adaptabilidade. Fui por um jeito, não teve jeito, vou tentar outro. Foi por aqui, não deu certo, eu vou por ali. Porque é só se adaptando às dificuldades, às lutas, aos contextos, à cultura, que a gente cresce. Às vezes nós queremos pegar uma coisa enlatada e querendo colocar dentro de uma realidade, não funciona. Adaptabilidade é uma das ferramentas mais necessárias para o cumprimento de um propósito e de uma missão. Quarta coisa, veja o que Jesus diz. Quando Jesus envia mensageiros, verso 52, volte 4 versículos antes, que fossem na frente, e eles foram na frente para preparar pousada. Quarto lugar, planeje o caminho e onde você deseja chegar. Tem uma frase que é quase um mantra da liderança, que ela foi dita e se tornou quase que posse absoluta, de um homem chamado John Maxwell. Ele é o papa da liderança no mundo. John Maxwell, ele usa uma frase que diz: quem falha em planejar, planeja falhar. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Quem falha em planejar, planeja falhar. Meu irmão, Jesus fez plano, mandou os discípulos na frente para preparar. Ele é Deus. E você quer fazer de qualquer jeito. Você quer fazer sem planejar. Não manda ninguém na frente. Jesus, ele está nos ensinando a importância de você trabalhar com planejamento. Uma pessoa, eu fico vendo às vezes pessoas dizendo assim: pastor, meu sonho é casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Olha aí. Quem não quer casar? Levanta a mão. O que está acontecendo, meu Deus? Olha, vamos orar por essas pessoas também. Não quer casar. A pessoa diz assim: eu quero casar. Uma pessoa não planeja casar. Não planeja casar. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim: pastor, meu sonho é ser uma princesa de Jesus. Ótimo, mas começa a agir como uma princesa de Jesus. Parece um ogro. É verdade. Se você quer ser uma princesa de alguém, você precisa começar a agir como? É igual um homem, não ri não, irmão. O camarada está dizendo: pastor, está difícil, as irmãs não querem casar. A vontade está de dizer assim: o irmão deu uma olhadinha no espelho ultimamente? O irmão precisa colaborar. Faz um planejamento. Entendeu? Porque senão não vai. Nada que dá certo acontece por acidente. Casamentos que florescem, eles florescem por planejamento. Decidimos casar, decidimos ficar junto, decidimos criar os nossos filhos. Minha filha mais nova fez aniversário anteontem, dia 8. Fez 18 anos, a minha filha mais nova. E eu e minha esposa, ontem fizemos aniversário de casamento. Uma bênção. Glória a Deus.
Uma bênção. Eu e minha esposa, 22 anos de casado. Lindo, eu tenho uma filha mais velha, de 20 anos, e essa mais nova, de 18. E a gente saiu para jantar ontem, irmãos. Aniversário de casamento. Dá licença, né? Também tenho direito. Saí com ela, falei, amor, fomos conversar e falamos sobre a vida. E falamos sobre esse sentido de cumprimento, de missão com as meninas, a mais velha fazendo odontologia, a mais nova agora prestando vestibular. E a gente lembra quando tudo começou. E a gente começou a falar que elas chegaram nessa realidade, não foi à toa. Minha esposa precisou abrir mão de carreira, precisou se abdicar de uma série de coisas. Quando eu fui estudar fora do país, ela abriu mão de muitas coisas para me acompanhar. Dedicação aos filhos. Filhos que dão certo são frutos de pais que investem tempo neles. É gente que planeja. Não é por acaso, se você ver, a Bíblia diz, você vê alguém que faz algo bem, pode ter certeza, ele vai ser colocado entre os príncipes. Porque tudo aquilo que você planeja fazer, faz bem, dá certo. O que Jesus está ensinando aqui é a importância de planejar. Eu creio que vocês estão aqui sonhando com um futuro maravilhoso, não há dúvida. Mas Deus vai colocar sonhos e projetos nos corações de vocês. Sonhem, planejem, trabalhem. Jesus me ensina a importância de planejar. Mas há uma quinta coisa aqui, que nós vamos ter que aprender a conviver, se queremos cumprir missão e propósito. Verso 53. Mas não o receberam. Se você não aprender a conviver com a rejeição de alguns, você nunca vai cumprir o seu propósito e a sua missão. Nem todo mundo vai aceitar o seu propósito e a sua missão. Nem todo mundo vai estar aliado com aquilo que você sonha fazer, e tudo bem. Jesus nos ensina que Ele é o Filho de Deus, e Ele foi rejeitado. Pessoas que não aprendem a aceitar a rejeição, adoecem e estagnam. Você precisa aprender a lidar com a rejeição. A Bíblia diz que eles não receberam Jesus, por quê? Olha o que o texto diz, vamos lá para o texto, é por isso que eu pedi que você ficasse com ele aberto. Não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para... Qual era o problema com eles? O destino. Tem gente que não vai te aceitar por causa do seu destino, e está tudo certo. E quando as pessoas não te aceitarem por causa do seu destino, levante as suas mãos. Isso quer dizer de que o seu destino não está conectado com eles. Todos aqueles que te rejeitarem na sua jornada em direção à missão e o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida, não estão ligados com o seu futuro. Eles rejeitaram Jesus porque eles sabiam que Jesus ia para Jerusalém. Lembra de Davi? Davi, quando leva um lanche para os seus irmãos, numa batalha que estava sendo planejada num vale chamado Vale de Elá. E Jessé, seu pai, diz, leva um lanche para os seus irmãos. Quando ele chega, ele pergunta para o seu irmão mais velho, Eliabe, o que está acontecendo por aqui? Qual é a resposta de Eliabe para Davi? Nós sabemos qual é a sua intenção. Nós sabemos o que você veio fazer aqui, menino, folgado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi virou as costas e se dirigiu a outra pessoa. Se você não aprender a lidar com a rejeição em meio ao processo, você nunca cumprirá a sua missão e o seu propósito. Quero dizer algo aqui para você guardar no seu coração, para trazer maturidade e entendimento. Algumas pessoas te rejeitam por causa de onde você veio,
mas algumas vão te rejeitar por causa de onde você está indo. Isso é normal. Algumas vão te rejeitar porque você veio de algum lugar, e outras porque você está indo para outro lugar. Jesus lidar com isso de uma forma muito clara. A controvérsia existia entre judeus e samaritanos, mas há uma frase, e esse é um ditado conhecido, e aliás ele é tem séculos e séculos. Ele diz que um leão não se desvia do seu curso enquanto os cachorros latem. Fica firme. Eu não concordo se você tem certeza absoluta do chamado e da visão que Deus tem para a sua vida. Siga em frente. Você não precisa receber 100% de aprovação dos outros. Você precisa receber 100% de aprovação de Deus. Se Deus te aprovar, vá. O problema é que a gente quer aprovação dos outros, e quem vive de aprovação dos outros é político. Não sou um político. Deixa eu te explicar uma coisa: quem vive querendo agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém e vivendo desanimado. Jesus, eu te rejeito, ele disse, dá licença. O que Jesus disse para quando os discípulos foram enviados de 2 em 2? Você chega saudando a todos com a bênção de Deus, e se não te receberem, o que Jesus disse para fazer? Sacode a poeira do pé e parte para outro lugar. Meu irmão, é a gente que complica a vida. Jesus era simples. Esse texto nos ensina hoje à noite que Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem um chamado para a sua vida, mas você precisa entender como é que você vai viver tudo isso. Hoje à noite eu creio que Deus me trouxe aqui em Canoas para estar com vocês, para ajudar nesse encontro regional, para que cada pessoa aqui, cada pastor, cada líder de ministério, cada membro da igreja entenda de que chegou um tempo novo para vocês, que Deus está fazendo algo grande e que nem todo mundo vai entender, porque quem entende a visão é quem recebe. Não tente explicar o seu sonho para os outros. José passou por esse problema, foi tentar explicar o sonho para os irmãos, foi tentar explicar o sonho para o pai e acabou no fundo do poço. Sonho só entende quem o recebeu, mas você precisa ficar firme no teu propósito, no seu chamado, fiel à sua liderança, servindo ao Senhor com interesse, com intencionalidade, com disposição, porque a glória do lugar aonde Deus está os levando é maravilhosa. Ela vai se cumprir na sua vida, vai cumprir-se no seu chamado, vai se cumprir-se em cada igreja aqui presente. Eu fiquei maravilhado em ver aquele pastor saindo até com a mala da igreja. Vocês notaram isso ou não? O irmão botou uma mala, rapaz, gostei. Fez a mala e saiu de costas para a igreja. E eu percebi que no vídeo ele nem olhou para trás. Porque quem está seguindo um propósito é adaptável, vai em direção à missão, caminha e diz: eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se prepare, meu irmão, minha irmã, se prepare, moço e moça. O que Deus tem para você é maravilhoso, é extravagante, é fora daquilo que você imagina, muito maior do que você consegue pensar ou pedir. Mas você precisa ficar firme no seu propósito, na sua missão. Aprenda com Jesus, que suportou a glória da cruz e a dor da cruz, para que Ele fosse exaltado diante do Pai. Há dores que nós vamos precisar sofrer, mas se elas estiverem vinculadas ao propósito e à missão, vai valer a pena. Porque lá na frente você vai ser grato a Deus, até mesmo pelas portas que Ele fechou, pelas pessoas que Ele tirou. E quando você estiver na sua Jerusalém, no cumprimento do seu sonho, vivendo tudo aquilo que um dia você sonhou, você vai dizer assim:
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque tudo aquilo que Deus falou sobre a minha vida se cumpriu, em nome de Jesus. Você crê que Deus quer fazer isso na sua vida? Quantos aqui querem caminhar em direção ao propósito e à missão de Deus para a sua vida? Fica de pé então, deixa eu orar com você. Eu quero orar com você hoje à noite de uma forma bem específica. Bem específica. Eu quero hoje à noite convidar você a olhar para esse texto. E eu vim aqui exatamente com essa intenção no meu coração. Eu não creio que nada que está acontecendo aqui é por acaso. Lembre-se do que eu disse, Jesus é intencional em tudo que faz. Quem precisava estar aqui está. Quem precisava ouvir essa palavra ouviu. Mas compete a você agora aplicá-la sobre o seu coração e sair daqui em direção à sua Jerusalém, com esse semblante no rosto que Jesus tinha. Eu sei para onde eu estou indo. Nada vai me deter, nada vai me impedir. Eu tenho essa determinação. O semblante de Jesus estava resoluto. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém gosta de seguir alguém que não sabe para onde está indo. Quando olhavam para Jesus, tinha no rosto dele a firme convicção do chamado, do propósito e da direção que Deus tinha para ele. Talvez tenham entrado pessoas aqui com um semblante um tanto confuso. Qual é a minha Jerusalém? O que será que Deus tem para mim? Alguns questionando o chamado, alguns questionando o tempo que estão vivendo, outros questionando a rejeição que estão sofrendo. O importante é que Deus te colocou aqui para ouvir essa mensagem, porque Ele não se esqueceu de você. Tem uma Jerusalém à sua espera. Agora você diz assim: pastor, mas Jerusalém não foi lugar de morte? Foi. Mas quem foi que disse para cumprir propósito e missão que tem como fazer sem morrer? Não tem. Não tem. Jesus estava cumprindo o propósito da crucificação, porque lembre-se, o resgate e a esperança só se deram depois da cruz e do túmulo vazio. E tem gente querendo cumprir o propósito sem pagar preço, sem entregar a vida, sem morrer para si mesmo, sem morrer para as suas vaidades, sem morrer para os seus sonhos pessoais. Hoje Deus colocou você aqui para você caminhar em direção à sua Jerusalém e para você viver com integridade o propósito perfeito que Deus tem para a sua vida. Portanto, eu quero convidar você a fechar seus olhos e curvar sua cabeça. E eu vou pedir licença ao pastor Sinésio para ter essa liberdade de fazer essa oração. Mas eu queria hoje, especificamente, eu preciso que você ouça, com seus olhos fechados e cabeça curvada, no seu lugar. Eu quero que você ouça a minha voz, mas tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. É intencional e específico que eu vou falar. Tem pessoas aqui hoje à noite que estão vivendo uma crise profunda de propósito de missão. Estão confundidos, estão inseguros, estão vivendo debaixo de rejeição, de acusação, e ficam perdidos, e têm dificuldade de adaptação, e não sabe se vai dar certo se for para outro lugar, não sabe como é que é esse novo momento, não sabe. É com você que Deus está falando. E Deus quer ministrar sobre a sua vida de uma forma muito particular. E para isso, eu quero ter o privilégio de poder orar com você, porque eu já estive no seu lugar. Aliás, todo líder bem-sucedido já passou por crises de propósito, de missão. Mas que bom é saber de que Deus nos trouxe aqui para tirar tudo isso e nos colocar alinhados com o plano perfeito que Ele tem para a nossa vida. Se Deus falou com você,
Se você é uma dessas pessoas, eu vou pedir para que você rapidamente, até porque o nosso tempo está avançado, o horário está avançado, mas eu queria que você pedisse licença do seu lugar e você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu creio que Deus me trouxe aqui com essa palavra sobre a sua vida. Você sabe quem você é. Eu não conheço a sua história, não conheço o seu momento. Tem líderes aqui, tem jovens que Deus está chamando para o ministério, estão em dúvida. Gente que Deus está queimando no peito deles com a chama do chamado pastoral, mas estão em dúvida, não tem certeza, porque ouviram oposição e rejeição só quando tocaram no assunto. Chegaram até a fazer planos. Tem pessoas que conversaram com amigos, com pais, com família, e houve rejeição, e você ficou em dúvida, você está questionando. Deus te encontrou aqui hoje à noite, e Deus está te chamando, porque Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida, que vai te surpreender. É um propósito muito maior do que você consiga imaginar. Você vai vir para cá. Hoje o Senhor vai tirar toda sombra de dúvida, vai dissipar toda nuvem de questionamento, e você vai vir aqui. Deus vai gerar no seu coração essa intencionalidade, esse propósito, essa segurança. Tem gente que entrou aqui desnorteado. Você vai sair daqui com rumo, você vai sair daqui caminhando em direção à sua Jerusalém. Tem gente que saiu de casa hoje com o semblante baixo, com a cabeça baixa. Você vai sair daqui como Jesus está nesse texto, com um firme e resoluto semblante no seu rosto, do propósito. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para aquilo que Deus me chamou, eu sei que é o meu nome que eu ouvi. Tem gente que está em dúvida: será que foi meu nome que foi chamado? Será que não é algo do meu coração, da minha mente? Será que não é algo da minha carne? Deus vai dar a você esse semblante de segurança. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem me chamou, eu sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu quero orar com você hoje à noite. Quero orar com você hoje à noite. Senhor, a Tua palavra afirma que o Senhor tem planos para a nossa vida, e os pensamentos que o Senhor tem para nós são de paz, para nos dar um fim proveitoso. E nós às vezes ficamos confusos no caminho. O Senhor sabe muitas vezes quantas vezes eu já estive confuso no caminho, quantas vezes eu já parei e questionei, quantas vezes eu já lutei tentando entender. Mas que bom é saber de que o Senhor nunca desistiu, porque o Senhor nunca desiste daqueles a quem o Senhor chama. E eu sei que nessa noite o Senhor marcou um encontro com esses a quem o Senhor tem chamado, jovens, moços e moças, senhores e senhoras, que têm sido chamados pela Tua palavra, pela Tua doce voz, Espírito Santo, em que em algum momento da jornada se sentiram inseguros, desnorteados. Nessa noite nós te damos graças, porque Teu Espírito falou conosco, e a chama do Teu Espírito queima no nosso coração. Senhor, que nós saiamos daqui para realinhar a nossa jornada com o Teu propósito, que nós saiamos daqui para caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma Jerusalém para cada um de nós, há sonhos a serem vividos, há projetos a serem realizados, e nessa noite eu quero abençoar a cada um destes, Senhor. Que, Senhor, venha um óleo novo, fresco da Tua unção, sendo derramado sobre cada cabeça, Senhor, sobre cada vida. Que nessa noite marque, Senhor, uma virada de página, um novo começo, uma virada, Senhor, de realidade na sua vida. Pessoas que estavam estagnadas vão ser agora mais uma vez renovadas para voltar a caminhar. Quem estava prostrado é colocado de pé. Senhor, nessa noite faz a Tua obra, que a Tua palavra encontre abrigo no coração de cada uma dessas pessoas, e que nós saiamos daqui para viver integralmente cada um dos seus sonhos, projetos e planos para a nossa vida.
Eu declaro e profetizo sobre cada homem, sobre cada moça que entendeu essa palavra, que eles estão agora recebendo algo novo do Senhor. Homens de Deus estão sendo levantados aqui, mulheres de Deus estão sendo levantadas, pastores que vão impactar não só o Rio Grande do Sul, mas todas as nações do mundo, com algo novo que o Senhor está derramando sobre eles. Eu creio em ministérios pungentes, vibrantes, cheios do teu poder e da tua unção, que nascem neste lugar. Ó Deus, abençoa o ministério da Lagoinha aqui no Rio Grande do Sul, que ó Deus, daqui saia uma onda grande que vá atingir todos os estados dessa nação, e que comece hoje à noite com esses a quem o Senhor chama. Ó Deus, faz a tua obra neste lugar, nessa noite. Nós cremos assim e nós nos entregamos resolutamente ao Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.